Oi, sumida, tudo bem com vocês, gente? Vem comigo pra gente fazer uma make simples, bem fácil e muito linda. Eu comecei hidratando meu rosto com o creme nutritivo da Nivea. Eu já estava com meu rosto limpinho, então eu já fui hidratando ele. E eu usei esse hidratante porque eu gosto bastante dele pra usar antes da maquiagem, ele é pré-maquiagem, né? E em seguida eu vou passar o primer e usei o primer para todos os tipos de pele da Max Love. E usei somente na zona T do rosto e fui espalhando ele dando batidinhas com os dedos, tá? Em seguida eu vou aplicar a base da Vizela, porém eu perdi a parte do vídeo em que eu espalhava a base, mas eu usei uma esponjinha úmida, como eu sempre faço, tá? E depois de espalhar toda a base no rosto, eu vou vir com o corretivo do tom da minha pele, tá? Eu usei o corretivo da Luisense, a cor dele é 05, e vou aplicar ele aí em algumas áreas do rosto. A cor desse corretivo é bem no tom da minha pele, ele não é nem mais claro e nem mais escuro, tá? É o mesmo tom. E também eu vou espalhar o corretivo com a esponjinha úmida, eu vou dando batidinhas aí até espalhar ele todinho. E eu vou pegar essa paletinha da Ruby Rose pra fazer o contorno, pra devolver as sombras do rosto, e eu faço o contorno pegando na direção da ponta da orelha em direção à ponta da minha boca, né, o cantinho da minha boca, deixando mais ou menos uns 3 dedinhos da boca até o final do contorno, tá? E eu faço o contorno aí na testa, no nariz, porque a pessoa que tem o nariz um pouquinho avantajado, então tem que diminuir ele, e eu uso o mesmo pincel que eu usei pra fazer o contorno no rosto, tá bom? Em seguida, eu vou aplicar o blush, mas eu esqueci de mostrar o blush, porém o que eu usei foi o blush da Ruby Rose. E eu espalhei com o mesmo pincel que eu usei para espalhar o contorno. Eu gosto de aplicar blush no queixo, então eu passei um pouquinho no queixo também. Em seguida eu vou vir passando o iluminador, que é um pó bronzeador, mas eu uso ele como iluminador. E aí eu aplico ele no ponto alto do rosto. E vou aplicar essa bruma aí, fixadora. Ela tem um brilhinho, sabe? Aí ela deixa a pele um pouco mais iluminada. Aplico ela, espero secar. E depois que a bruma seca, eu vou vir aplicando o pozinho pra selar, né? O contorno aí. Eu aplico o pó nas áreas onde mais fica a linha de expressão no meu rosto. Eu aplico no bigodinho chinês, no cantinho do nariz, na testa. Aí na parte das olheiras, né? E depois eu volto com um pincelzinho do iluminador só sujinho mesmo para poder dar mais uma pigmentada no iluminador, porque eu gosto de iluminador. E depois vamos preencher a sobrancelha. Eu começo preenchendo a sobrancelha com essa paletinha aí da Ruby Rose. Agora eu tô usando ela e tô gostando bastante. Eu penteio minha sobrancelha e faço uma linha abaixo dos pelos, depois eu faço a mesma linha na parte de cima das sobrancelhas, e aí é só vir preenchendo assim o meio da sobrancelha e deixo para preencher a parte da frente no final, que aí fica sobrando só um pouquinho de produto no pincel e aí não fica muito marcado. No final eu penteio ela tudo de novo para poder ficar bem certinho e esfumado, e aí eu vou fazer o recorte da sobrancelha só na parte de baixo. Eu uso aquele mesmo corretivo que eu usei um pouco antes aí no começo do vídeo, que é bem do tom da minha pele, e aí eu passo uma linha bem certinha abaixo dos pelinhos da sobrancelha e vou puxando o corretivo logo para a pálpebra para servir de base pra gente passar a sombra. E é essa paletinha aí que eu vou usar. E vou usar uma sombra que é um marronzinho de tom rosado, ele é um pouco rosadinho. E vou aplicar ela dando batidinhas no côncavo com esse pincelzinho bem gordinho de esfumar. E em seguida eu vou vir com o pincel arrastando levemente para esfumar a sombra. No cantinho externo eu vou dar uma puxadinha assim para fazer um formato de V. E depois eu vou trocar a sombra. Com o mesmo pincel eu vou aplicar um marronzinho mais escuro na pálpebra móvel, tá? Só no centro do olho. E aí, para finalizar, eu pego essa sombrazinha branca com um pincel bem pequenininho e vou dar uma clareadazinha no cantinho interno dos olhos. Na parte inferior dos olhos, eu vou aplicar o marronzinho que eu usei no meio dos olhos, na pálpebra móvel, tá? Que é um pouquinho mais escuro. E em seguida, eu vou vir com um pincelzinho pequenininho de esfumar para esfumar essa sombra embaixo. Agora, vamos à parte que todo mundo teme, que é o famoso delineado gatinho. Eu tô usando o delineador em gel da Ruby Rose. Eu prefiro fazer com delineador em gel, acho mais fácil, tá? E delineado, gente, não tem jeito, a gente tem que praticar pra ficar bom, né? E eu pego o pincel e puxo no cantinho externo em direção ao final da minha sobrancelha, tá? Assim a gente consegue saber, tentar deixar os dois lados iguais, puxando em direção à sobrancelha, e aí o tamanho é no olho mesmo, gente. E o pincel que eu usei pra fazer o delineado é o pincel A24 da Macrylan, e ele é perfeito pra fazer delineado, gente. Eu amei, ele tem a pontinha dobrada, facilita muito a
achei muito bom e tá sendo o meu preferido para fazer delineado. Então, se você tem dificuldade, acredito que vai te ajudar também. É o A24 da Macrylan. E aí eu coloquei os cílios para secar e fui finalizando outros detalhes da maquiagem, fui aplicar o batom. Eu usei um batom nudezinho porque eu quis fazer uma maquiagem mais básica, né? Eu gosto mais de batom nude. Esse é um nude mais rosadinho e eu comecei fazendo primeiro o contorno da boca porque eu tenho um pouco de dificuldade de aplicar batom, sabe? E aí eu prefiro começar contornando a boca para depois vir passando o batom na boca toda. E eu gosto de aplicar batom com um pincelzinho de lábios, porque assim eu consigo ter mais firmeza na mão para aplicar o batom. E aí, gente, para deixar o delineado um pouquinho melhorzinho, mais bonitinho, mais perfeitinho, eu aplico um corretivo do tom da minha pele, assim, com o pincel bem no finalzinho do corretivo, no finalzinho do delineado, na parte de baixo, para dar aquela acertadinha e deixar ele bem perfeito. Depois eu dou uma esfumadazinha com o dedo e selo ele com o pincel que eu usei, o pó, sabe? Só com o restinho de pó, não pego mais pó não, só com o que já tá no pincel mesmo, só pra selar. Depois a gente vai aplicar o rímel pra poder vir colando os cílios, né? E aí unir os cílios os cílios postiços aos cílios naturais. Eu usei uns cílios que eu acho ele muito lindo, gente. Ele tem um formato meio de gatinho, sabe? E aí eu achei que ficou muito bonito nessa maquiagem. Eu coloco os cílios no centro do olho. E aí, primeiro eu colo o cantinho externo dos olhos. Ou primeiro o cantinho interno, tanto faz. Às vezes eu vou em um, às vezes eu vou no outro. Mas eu sempre colo primeiro no centro e depois eu vou rolando o cantinho externo e o cantinho interno. E depois eu vou apertando a pinça só pra unir os cílios postiços aos cílios naturais. E aí, esse é o resultado da maquiagem, gente. Agora é o close da gata, né? Olha ela se achando. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. É uma maquiagem bem simples, mas que eu gosto bastante. E eu espero que vocês também tenham gostado. E não se esqueça de deixar o like para me ajudar, tá? Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!